E vamos continuar nossas meditações em Esdras. Esdras capítulo 8. Vamos ler dos versos 1 ao 20. Estes são os chefes das famílias, e esta é a genealogia dos que saíram comigo da Babilônia durante o reinado do rei Artaxerxes. Dos descendentes de Finéias, Gerson. Dos descendentes de Tamar, Daniel. Dos descendentes de Davi, Ratus. Dos descendentes de Secanias, dos descendentes de Parós, Zacarias, e foram registrados com eles 150 homens. Dos descendentes de Paate-Moabe, Elionai, filho de Zeraías, e com ele 200 homens. Dos descendentes de Zatu, Secanias, filho de Jaziel, e com ele 300 homens. Dos descendentes de Adim, Ebed, filho de Jonatas, e com ele 50 homens. Dos descendentes de Elão, Jesaías, filho de Atalias, e com ele 70 homens. Dos descendentes de Cefatias, Zebadias, filho de Micael, e com ele 80 homens. Dos descendentes de Joabe, Obadias, filho de Jeiel, e com ele 218 homens. Dos descendentes de Bani, Selomite, filho de Jesofias, e com ele 160 homens. Dos descendentes de Bebai, Zacarias, filho de Bebai, e com ele 28 homens. Dos descendentes de Asgade, Joanã, filho de Acatã, e com ele 110 homens. Dos descendentes de Adonicão, os últimos que chegaram, Eliofete, Jeiel e Semaías, e com ele 60 homens. Dos descendentes de Bigvai, Utai e Zabude, e com eles 70 homens. Eu os reuni à margem do rio que corre para Ava, e ficamos ali acampados 3 dias. Então passei em revista o povo e os sacerdotes, e não achei ali nenhum levita. Então mandei chamar Eliezer, Ariel, Semaías, Eunatã, Jaribe, Eunatã, Natã, Zacarias e Mesulão, os líderes, como também Joiaribe e Eunatã, que eram homens sábios. E os enviei a Ido, o líder de Casifia, e lhes falei o que deveriam dizer a Ido e aos seus irmãos, os servidores do templo em Casifia, para que nos trouxessem servidores para o templo do nosso Deus. Visto que a boa mão do nosso Deus estava sobre nós, trouxeram-nos Serebias, um homem sábio, dos filhos de Mali, filho de Levi, filho de Israel, e Serabias com seus filhos e irmãos, 18 homens. Esabias e com ele Jesaías, dos filhos de Merari, com seus irmãos e filhos dele, 20 homens. E 220 servidores do templo, que Davi e os príncipes tinham dado para serviço dos levitas, todos eles mencionados pelo nome. Vamos orar. Senhor, nosso Pai querido, nós vamos meditar na Tua palavra e pedimos que o Teu Santo Espírito possa vir iluminar a nossa mente, o nosso coração, para entendermos o que o Senhor quer falar com a gente nessa manhã. Nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. A gente canta aqui, a gente ouve música e muitas vezes a gente não sabe muito bem de onde que a música vem, né? E eu, como um estudante de música, gosto de saber de onde tudo vem, né? E não vou aqui entrar em todos os detalhes das questões técnicas musicais, mas acho que todo mundo pelo menos tem uma certa noção que tudo que a gente canta sai de uma escala musical. Acho que pelo menos isso todo mundo sabe. Acho que todo mundo sabe pelo menos o do, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, né? A gente tem mais 5, não é só essa 7, né? Mas tem mais 5, que são as notas acidentadas, formando 12 notas no nosso sistema musical ocidental. Se a gente pensar na música oriental, existem mais notas, tá? E por que isso é tão importante? E o que eu acho mais maravilhoso, né? Tem até uma historinha, não sei se vocês conhecem o Hermeto Pascoal. É um compositor brasileiro. Você já deve ter visto ele na televisão em algum momento. E ele é um cara genial. Ele é um cara fora da curva totalmente. Ele tira som de qualquer coisa. Não é nem de qualquer instrumento. Ele pega qualquer coisa na mão e ele faz virar música. E ele nasceu com esse talento. Nunca estudou música. E quando ele começou mesmo a tocar nos lugares e gravar, ele não conseguia se comunicar com os outros músicos, inclusive. Porque ele não sabia o nome das notas. Não, faz isso aqui. Ele tocava. Cara, mas o que é isso? É isso aqui.
né? Ele só tocava, né? E aí ele percebeu que ele precisava estudar música para poder, pelo menos, se comunicar. E aí, na primeira aula, o professor chegou para ele: então, nós temos 12 notas no nosso sistema. Ele: só 12? Só 12. Então tá fácil. Mas o que é impressionante nisso tudo só existem no nosso sistema musical 12 notas. Quantas músicas você conhece? Mas só hoje aqui a gente cantou 4 diferentes, com 12 notas musicais. E aí você vai pensar: Beethoven, né, compôs a 9ª sinfonia, a 5ª sinfonia, a 6ª, que são maravilhosas, com 12 notas. Sabe, eu vi a suíte para violoncelo de Bach, que é incrível, com 12 notas. E a maioria todas as músicas que você canta, que você conhece, foram formadas com aquelas 12 notas. E aí, quando a gente pensa, então, nas notas musicais, as músicas são construídas a partir delas. E se a gente pensar, o que é uma nota musical? Nota musical é um som. O som, propriamente dito, ele não é nada. Se a gente chegar lá no piano e tocar uma nota, não é música. Concorda? Você fala: então, música é a junção das notas. Aí você vai lá, põe a mão no piano, saiu música? Também não. A música ela tem algo a mais ali. Ela precisa de um compositor. Ela precisa de alguém que saiba organizar essas notas e fazer dessas notas virarem algo belo, algo que a gente entende e que nos inspira e que nos faz a gente querer cantar junto, nos emociona. Isso é a música, né? E aí, se a gente pensar, então, sobre essas notas, elas são simplesmente objetos, ou se a gente pode chamar de objeto, porque não é nem um objeto, a gente não consegue pegar elas, né? É uma coisa até meio abstrata, mas elas são úteis. A gente pode dizer que notas são úteis? Ou seria reduzir demais o que é uma nota musical a chamar ela de útil? Concorda? Útil é o quê? Uma caneta. Uma caneta é útil. Mas você chamar uma nota musical de útil acaba diminuindo o que ela é. Porque uma nota musical, e isso que é interessante, sozinha não serve para nada. Uma nota musical ali, sem alguém fazer ela acontecer, ela nem existe. O som não existe por si só. O som existe porque alguém produziu esse som. E ele pode ser produzido de formas diferentes. No caso do canto, da fala, que também é um som, existe uma energia empenhada ali em emitir som. Nos instrumentos musicais a mesma coisa. Para eu tocar o violão, tocar o baixo ali, eu preciso empenhar energia. Algo precisa tocar a corda, precisa percutir as teclas do piano para que saia som. O baixo está ali. Ele está tocando? Não, por quê? Porque não tem ninguém tocando. Ninguém está empenhando energia em fazer sair som. E agora, por que eu estou dizendo tudo isso? Porque eu quero dizer da importância nossa dentro da grande criação de Deus. Deus é o grande compositor do mundo. E a gente não pode pensar só na criação, geral, como natureza. A Júlia até começou falando, ela leu o Salmo 19, os céus proclamam a glória do Senhor. Um dia diz ao outro dia, mas existe algo muito mais interessante, se podemos assim dizer, da criação, como o próprio Jefferson falou na semana passada, no Salmo 8, que é o homem, criado como a coroa da criação. Então nós podemos, e eu quero pensar na humanidade, em cada um de nós, na mesma maneira que nós pensamos no som musical. Por isso que eu fiz essa introdução a respeito do som musical. Nós temos que entender nós como sons musicais na criação de Deus. Então, o título da minha mensagem de hoje é Além da utilidade, um propósito. E aí vamos entender por que aqui. A gente vai caminhando. Aí a gente vai pensar, o que isso tem a ver com o nosso texto? Esse monte de nome estranho, mas são exatamente pessoas. E aí eu quero fazer essa minha
trazer para a questão do som, são notas que o Senhor foi colhendo para construir uma composição. Deus foi separando, e aqui Esdras, na narrativa dele, ele vem falando que ele foi chamando todos esses homens. É muito parecido com o que a gente já viu lá no capítulo 2, né? que meu pai fez uma bela de uma explanação aqui sobre o capítulo 2, mostrando o propósito, como as pessoas são importantes dentro do plano de Deus. E mais uma vez, nós vemos aqui um conjunto de pessoas importantes para a concretização de um plano de Deus. E aí eu quero pensar em tirar alguns pontos em cima desse relato. A primeira coisa que me chama a atenção está logo no verso 1, que Esdras fala aqui: estes são os chefes das famílias. E quando a gente pensa até dentro do nosso contexto cultural, hoje você falar em família, falar em casamento, tudo parece um negócio tão antiquado, né? E quem olha para um texto como esse nosso aqui do Antigo Testamento, essa sociedade patriarcal, essa sociedade, né, antiquada, cafona, isso aqui não tem mais nada a ver com a gente, né? E infelizmente é verdade, não está tendo nada a ver com essa cultura de hoje. Mas o fato da nossa cultura ser diferente do que está aqui não significa que o que está aqui está errado. Eu acho que é o contrário. Acho que a nossa cultura perdeu o senso correto de entender a família. E por isso é importante esse termo aqui que Esdras usa, dos chefes das famílias. Porque a gente vai entender, não só Esdras, mas a gente vai entender isso no decorrer de toda a Escritura, que Deus sempre lida com os chefes das famílias. Deus sempre tem propósito para a família. Ele nunca pensa, e eu até conversava, acho que eu conversei com o Jefferson, eu conversei com outras pessoas, eu já falei com um monte de gente sobre isso, sobre a questão que Deus não pensa na gente individualmente. Vamos entender, né? Claro, a palavra fala que Deus nos chama pelo nome, né? Mas quando Ele nos chama, Ele nunca pensa na nossa vida individualmente, porque Deus, Ele sempre pensa no todo. Deus é muito maior que o nosso pensamento. Então quando a gente vê os vários personagens das Escrituras que Deus chamou, sempre qual era o objetivo em chamar uma pessoa para cumprir um propósito? Que outras pessoas fossem abençoadas. A gente gosta tanto de falar de Moisés que foi um homem ali, um grande estadista, e que viu a sarça ardendo e ela não se consumia, né? E a gente gosta de falar do relato ali de Moisés. Por que Deus chamou Moisés? Para tirar o povo do Egito. A gente, como a Júlia citou aqui, Isaías viu os céus abertos, ele viu o Senhor, né? Por quê? Porque Deus tinha uma palavra para dar para Isaías, que era para dar para um povo que ia chegar até nós, né? E quando a gente lê o livro de Isaías, a gente vai perceber que o livro de Isaías é extremamente profundo e que vai falar de Jesus, é o proto-evangelho ali no Antigo Testamento. Então sempre que Deus fala com pessoas, Ele está tratando de uma história muito maior. E aqui não vai ser diferente. Nós estamos aqui nesse momento agora em que o povo está saindo da Babilônia, saindo do exílio, voltando para Jerusalém, para a reconstrução, né? Já teve a reconstrução do templo, mas a cidade precisa ser organizada, e principalmente, como a gente viu, o objetivo de Esdras em voltar para Jerusalém era ensinar a lei do Senhor, era restaurar de maneira perfeita e adequada a adoração de Israel. E Esdras podia ir sozinho? Podia. Porque ele foi escolhido lá pelo rei para ir para Jerusalém. Mas ele não vai sozinho, ele vai reunir os chefes das famílias. Por quê? Porque ele entende que eles são os responsáveis por formar uma cosmovisão, um pensamento, um caráter nas próximas gerações. Ele sabia que ele, sozinho, ele não poderia formar um povo, formar gerações, porque ele era uma pessoa sozinha. Mas ele precisava dos chefes das famílias. Então aqui vem um ponto muito importante para a gente.
a importância de nós, chefes de família. Então, primeiro eu quero chamar aqui os chefes das famílias. Eu sei que nós estamos em poucos aqui, mas os chefes das famílias são importantes. Deus chama a gente para formar gerações. Nós somos importantes. E essa talvez deva ser a maior preocupação da igreja, tem que ser com os chefes das famílias. A gente vê hoje, principalmente, como eu falei, essa mudança toda cultural. Se você pensar em qualquer igreja, qual que é o principal foco de qualquer igreja hoje? Qual é a maior programação que existe? Qual é o público-alvo? Jovens. E aí se fala, jovens são a força da igreja. E são, né? E aí eu vejo muitas igrejas, não, então tem que focar nas crianças, porque as crianças é a próxima geração. Então a história vai vir das crianças. Está correto. Só que a gente tem que entender que a principal formação de jovens, adolescentes e crianças vem dos pais. Os pais são os principais formadores de caráter dos filhos. A igreja tem a sua importância, claro. Eu acho que principalmente num contexto onde os pais não têm, jovens e crianças que não pertencem a um lar cristão. Mas quando nós pensamos em lares cristãos, os pais são os mais importantes, porque eles vão formar o caráter dos filhos. Nós podemos ensinar nossos jovens, ensinar nossas crianças, né? E a gente faz isso. Mas a gente tem que entender, por mais que a gente ensine os jovens, ensine as crianças, o que eles mais vão absorver vai ser o caráter dos pais. É normal replicar aquilo que se faz em casa. Você vê que os nossos filhos falam como a gente. Eles têm atitudes como a gente. Eles repetem o que a gente faz. Então, por mais que a gente tente ensinar jovens e crianças a andar nos caminhos do Senhor, onde que eles realmente vão aprender? Com os pais. Então, o que eu estou fazendo aqui não é tirando a importância de se ensinar jovens e crianças, mas é trazer a importância maior sobre os pais. Tanto para a igreja, como trazer uma responsabilidade para os próprios pais. Nós temos uma responsabilidade com as próximas gerações. Se nós queremos uma sociedade que vive de acordo com os princípios de Deus, tem que começar com a nossa casa. Nossa casa deve ser instruída nos caminhos do Senhor, a pensar dentro de uma cosmovisão cristã, pensar de acordo com os preceitos de Deus. Então isso é muito importante. E aqui eu quero abrir um parênteses e falar do meu testemunho com relação a isso. Eu nasci num lar cristão, e isso, para mim, acho que não tem preço. E eu cresci na igreja, departamento infantil, tive um monte de professoras que Deus usou muito para me ensinar muita coisa, né, nas aulinhas lá, as histórias bíblicas, né, a Geni é uma delas que está aqui. Né? Então, mas se eu pensar, a igreja foi importante para a minha formação como cristão, como homem, como pai? Foi. Mas onde que eu realmente aprendi alguma coisa mais forte e sólida? Na minha casa. E eu gosto de pensar muito sobre essa questão dos meus pais. O assunto de Bíblia e cristianismo sempre permeou, e até hoje é assim. Eu cresci ouvindo meu pai orando no quarto. Ele fechava a porta do quarto e ficava lá quase que a manhã inteira orando. E eu lembro dos discos que ele tinha, né? Eram os LPs ainda. Ele punha os LPs ele tinha os LPs próprios lá para os seus momentos de oração. E é interessante que se eu ver acho que um disco desse hoje, né? Talvez eu não lembre da música, mas eu vou lembrar do contexto, né? Porque isso marcou a minha vida como pessoas de oração, pessoas que estavam sempre estudando a Bíblia e estavam sempre me ensinando eu e meus irmãos, né? O Daniel e a Sara. A gente cresceu nesse ambiente.
não só da oração, né, e do ensino das Escrituras, como da própria leitura, né? Quem já foi na minha casa já viu o tanto de livro que tem lá. E de onde que veio isso? Dos meus pais. Meu pai tem muito mais livro do que eu. O hábito da leitura, o incentivo para a leitura, mostrando que aquilo era importante para uma formação, não só intelectual, mas principalmente de caráter, né? E o exemplo deles foi muito importante. A própria questão de integridade dos meus pais, né? Isso sempre foi um exemplo para mim. E se hoje eu estou aqui, né, pregando a palavra de Deus, é fruto deles. Posso dizer, é fruto da igreja? Sim. Mas é principalmente fruto dos meus pais, que gastaram o tempo deles e a energia deles me ensinando a palavra de Deus. Então, claro, se a gente pega numa visão mais macro, tudo começa onde? No plano de Deus. Se a gente entende o texto, lá na barriga da minha mãe, Deus já tinha traçado os planos para mim. Mas não bastou, e vamos entender se não bastou, tá? De uma maneira assim bem, não bastou o plano de Deus estabelecido. Ele utilizou quem para formar o plano dele? Não foi o próprio Deus que veio? Eu quero te ensinar aqui. Não, ele usou quem? Pessoas, os meus pais, para formar algo que Deus queria formar em mim. E isso é muito importante, então, a gente entender essa questão. E aí, como eu até comecei falando de música, não foi só dentro do aspecto do cristianismo que eu tive apoio e incentivo, mas na minha própria questão profissional, de ser músico, eu tive todo o apoio, todo o ambiente fornecido dentro do possível deles para que eu fosse músico. Então, ter essa experiência com a arte, tudo foi também fomentado dentro de casa para que eu pudesse realizar coisas que eu realizo hoje. Então, eu vejo Deus com um grande plano para toda a humanidade e separando pessoas chaves para formar gerações que vão cumprir propósitos muito além do que aquilo que às vezes os próprios pais e formadores de geração imaginavam. E é isso que a gente vê aqui. Por isso que Esdras, ele gasta esse tempo falando de todos esses nomes. Por que gastar páginas aqui da Bíblia falando desse monte de nome difícil que tenho certeza que você não decorou nenhum? Porque são nomes estranhos para a gente, são nomes que a gente não usa. Talvez se tivesse nomes padrão nossos, do nosso contexto aqui, talvez a gente até decorasse alguns nomes. Mas são os nomes estranhos, até difícil de pronunciar. Mas por que Esdras gasta? E Deus fez Esdras gastar essas páginas aqui, essas linhas, falando de nomes. Porque pessoas têm importância num propósito de Deus. Deus não vê a gente como números. Ele não vê a gente como, um povo só reunido lá. Não, ele vê pessoas que têm propósitos a serem cumpridos. Como as notas musicais. Agora, outra coisa que é importante a gente ressaltar aqui. Eu falei que Deus tem um plano sempre estabelecido. E Ele faz promessas. Existem promessas nas Escrituras. E a gente vai, dentro desse contexto do povo de Israel, a gente vai ver que existe um plano estabelecido por Deus, promessas feitas a famílias lá atrás, para começar em Abraão. Ele falou, vou te sair daí da sua terra, do meio da sua família, e eu vou te fazer uma nação. Sua descendência vai ser como a areia do mar, como as estrelas do céu. Ele fez uma promessa para Abraão. E se ele fez a promessa, ele vai cumprir. Aí ele chegou para Davi, porque Davi era o homem segundo o coração de Deus, aquele que fez aquilo que Deus queria que ele fizesse. E o que ele promete para Davi? De ti virá o rei que reinará para sempre. Da casa de Davi, o reinado nunca mais vai sair. Ele fez uma promessa para Davi. Só que quando a gente olha para esse contexto aqui de Esdras, o que aconteceu? O povo estava no exílio. Agora o povo volta, mas não tem rei. Porque eles ainda estão sob o domínio persa. E aí a gente vai entender o que aconteceu depois.
você vai ter a Síria. E depois, você vai ter o Império Romano. E cadê o rei davídico? Cadê o descendente de Davi no trono? Não está aqui. Mas, no nosso verso 2 aqui, dentre essa turma que sai da Babilônia e vai para Jerusalém, está um tal de Ratus. Já ouviu falar em Ratus? Não. Vai ter outro lugar que seu nome aparece na Bíblia? Eu acho que não. Ele está na genealogia de Jesus? Não. Mas o que é importante? Ele é um descendente de Davi, que sai da Babilônia e volta para Jerusalém. Por quê? Porque Deus tinha um plano. E qual é esse plano? Jesus, descendente de Davi, que tinha que estar onde? Lá na região da Judéia. Jesus não podia nascer na Babilônia. Então, um descendente de Davi não podia nascer na Babilônia. Tinha que nascer aonde? Lá no meio do povo de Israel. Ele tinha que ser um israelita, nascido no meio naquela região, porque todo o plano de Deus era ali. Então a gente percebe, existe um plano de Deus e ele vai cumprir o seu propósito, não importa o que aconteça. Só que como que ele faz isso? Através de pessoas. Então, ele chamou esse Ratus aqui, que a gente não sabe como ele era, a Bíblia não fala nada sobre os grandes feitos de Ratus. Nossa, o que esse cara fez? Ele foi para Jerusalém. E por que ele foi? Porque ele foi cumprir um propósito. Esdras chamou ele. Chegou, você e sua família, vamos para Jerusalém. E o que ele fez? Ele foi. Às vezes aqui, a ida para Jerusalém não era uma coisa agradável. Eles estavam na Babilônia totalmente estabelecidos. Eu falo, mas eles estavam no exílio. Sim, mas nós temos que pensar que já estava mais ou menos 150 anos lá. Porque o exílio durou 70 anos, foi aquela primeira turma, que está no começo de Esdras, e agora passaram-se mais 60 anos até a ida de Esdras para Jerusalém. Ou seja, nós temos aí mais de 150 anos de pessoas que estão vivendo lá na Babilônia. Ou seja, já deu para se estabelecer. Já tem sua casa, tem seu trabalho, tem sua rotina. Agora vem Esdras e chega para esse Ratus e fala, vamos para Jerusalém. E aí ele, mas eu tenho família aqui, eu tenho minha casa, uma casa legal, acabei de construir minha casa. Né? A gente pode criar uma historinha aqui, mas que é muito parecida com a nossa vida. Meus filhos começaram agora numa escola nova aqui, super legal, aqui da Babilônia, que inaugurou no meu bairro. Né? Escola super estruturada. Tem escola em Jerusalém? Não, ainda não tem, tá? A cidade está meio esquisita ainda. Né? Mas qual a infraestrutura? Não tem, nem muro a gente tem ainda. A cidade está totalmente desprotegida. Você está falando que eu tenho que para eu levar meus filhos para um lugar estranho, que não tem muro, que não tem proteção, que ainda não tem uma escola legal. Tem faculdade lá? Não tem faculdade lá. Bom, mas e o futuro dos meus filhos? Não, o futuro dos seus filhos é outro. E aí a gente vê uma disposição de Ratus em cumprir o propósito dele. Por quê? Porque existia uma promessa de Deus. E ele entende que muito mais do que talvez conquistas aqui nessa terra, como talvez uma vida estável na Babilônia, era cumprir um plano de Deus lá em Jerusalém. Era ver o templo restaurado, era ver a adoração restaurada ali em Jerusalém. Então, a aliança que foi feita com Davi, embora obscurecida aqui, nesse contexto todo, né? E para Ratus, que se torna uma pessoa-chave dentro dessa história toda, né? No meio dessa escuridão, descendente de Ratus ia vir alguém que diria, eu sou a luz do mundo. Então, se a gente pensar, né, talvez, a gente não sabe se Ratus soube o que aconteceu, e talvez não, mas ele vai saber. No dia do Senhor, no dia da ressurreição, da volta de Cristo, a gente vai estar lá vendo o Senhor Jesus nas nuvens, e o Ratus também. Ele vai estar vendo o descendente dele, né, ali, que agora é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Rei para toda a eternidade. Mas, a gente entende, nossa, mas quer dizer que então,
toda a história de Jesus estava na mão desse cara? Não é que estava na mão desse cara. Está sempre no controle do Senhor. Mas Deus resolveu usar ele para continuar a história de Davi até chegar em Jesus. Olha a importância de um chefe de família e ao mesmo tempo alguém que se dispõe a fazer aquilo que Deus está chamando para fazer. Porque Deus tem um plano sempre muito maior do que Ele mesmo poderia imaginar. Agora, quando a gente continua ainda o nosso texto aqui, eu não quero me alongar demais, que eu já estou me alongando, né? A gente vai ver que no verso 15, eles estão lá na margem do rio Ahava, e aí Esdras passa em revista, todo mundo lá, vamos ver, está tudo organizadinho e tal, as famílias aqui e tal, deve ter chegado em Atoá, está aqui, descendência de Davi está aqui, legal. Cadê os levitas? Nós estamos indo para Jerusalém para restaurar a adoração. Cadê os servidores do templo? Não tinha nenhum levita. E ele fala, não, está errado. A gente precisa dos levitas. Por quê? Se a gente olha lá em Números, né? Eles eram os responsáveis por tudo que acontecia no tabernáculo e depois no templo. Eles cuidavam dos utensílios, eles cuidavam da limpeza, da organização, né, dos afazeres todos, dos sacrifícios. Eles eram os músicos do templo. Tudo que acontecia no templo era feito pelos levitas. E agora, esse povo retornando para Jerusalém para restaurar a adoração. E cadê os levitas? Não tinha nenhum. E eles falaram, a gente não sai daqui enquanto os levitas não forem com a gente. Porque a gente precisa deles. Então, se a gente entende aqui os levitas, né, como os servidores do templo, são aqueles responsáveis por trabalhar na obra do Senhor. E essa falta de mão de obra, podemos assim dizer, no templo, a gente vê que não é só da época de Esdras, né? Mas ela permeia todas as épocas da história. Por quê? Porque é difícil alguém querer se empenhar na obra de Deus quando tem tantas coisas por fazer nesse mundo. Quando tem tantos projetos pessoais que a gente pode ter, mas vou ter que gastar minha vida fazendo algo para Deus. E aí o Esdras chega e manda os chefes, mais uma vez, ele manda pessoas sábias e chefes das famílias para ir falar com um tal de Ido, né, que era líder da Casifia. A gente não sabe muito bem, né, os estudiosos não sabem muito bem onde fica esse lugar, mas era lá na Babilônia, ou lá nas imediações da Babilônia. E fala, chega lá e fala tudo o que eu falei. Então Esdras manda um script para eles. E possivelmente que script seria esse? Aqui a gente não sabe. Mas possivelmente, né, ele vai falar sobre a função deles. Vocês são levitas. Vocês sabem que vocês têm uma função. Vocês sabem que vocês foram chamados por um propósito. Está lá. Ele deve ter mandado lá os textos separados de Números, de Levíticos. Inclusive tem um livro da Bíblia com o nome de vocês. Levíticos, né? Porque é tudo que vocês são, o que vocês têm que fazer. Vocês têm algo, vocês foram separados por Deus para um propósito. E vocês não estão cumprindo o propósito de vocês. Vocês estão abrindo mão do propósito de vocês por outros motivos. E uma coisa que é muito interessante da gente entender aí, né, é que nesse verso 17 aqui, como está falando eu os enviei a Ido, líder de Casifia, e lhes falei o que deveria dizer a Ido e aos seus irmãos, os servidores do templo em Casifia. E aí isso levantou uma discussão, assim, os estudiosos, um templo em Casifia? Então, eles construíram um templo lá, possivelmente. Eles estavam distantes de Jerusalém, então vamos construir um templo aqui mesmo. Só que a gente entende, dentro de toda a revelação de Deus aqui, que Deus nunca mandou construir templo em outro lugar. O templo deveria ser onde? Em Jerusalém. Não podia ter templo em outro lugar. Houve um templo na cisão de Israel, né, quando separou o reino do norte com Judá, o reino do sul. Então Jerusalém ficava no sul. O que o povo do norte fez? Construiu um outro templo no norte. E colocou sacerdotes lá, e gente para trabalhar, e os sacrifícios aconteceram.
uma cópia do templo de Jerusalém. E Deus é muito claro falando com os profetas: eu não reconheço esse templo, porque eu só reconheço um templo. Só existe um templo. Só pode existir um templo. A gente já falou disso aqui. As outras religiões todas podem ter vários templos. Para Deus, um. Então, agora esses homens aqui, esses levitas, eles estavam servindo num templo lá nessa casa Ifia. E Deus fala: não, sai daí, eu não mandei construir templo nenhum. Aí não serve. Então, é interessante de pensar nisso, né? Que eles estavam servindo em outro lugar, mas o chamado deles era para servir em Jerusalém. E aí, diante disso tudo, eu quero pensar nessa questão de propósito. Se a gente pensar nos levitas, né? E pensar em nós, os levitas trabalhavam no templo. E nós temos falado tanto isso que nós somos agora o templo. Então é interessante porque a gente trabalha dentro de nós mesmos, né? A gente é o servidor da própria igreja. E qual que é o propósito da igreja no mundo? Expandir o reino de Deus, manifestar a glória de Deus, espalhar a glória de Deus até os confins da terra. Foi para isso que nós somos chamados. Então, a categoria levita, a gente entende que não existe mais. Tem o pessoal que chama músico de levita e tem nada a ver. Então, se você pensa isso, tira isso da sua ideia. Músico não é levita. Não existe mais o ministério levítico. Porque hoje nós somos todos sacerdotes debaixo da ordem de Cristo, que é o nosso sumo sacerdote. E detalhe, Jesus não era levita. Ele era da tribo de Judá. Então nós estamos... Só que as tribos também não importam mais. Porque o próprio Paulo vai falar: não existe mais judeu, não existe mais grego, não existe cita, não existe bárbaro. Existe um povo. Ou seja, existe um templo. E nós somos servidores desse templo para a expansão do reino. Agora, pensando nisso, nós então somos chamados para cumprir um propósito. Então nós podemos pensar, né? Nós somos muito úteis para Deus. E eu estava lendo uma coisa, tem um cara chamado Makoto Fujimura, e ele tem uma frase que até ele comenta que um outro pastor amigo dele falou: não fala isso na igreja não, que é perigoso. Mas eu achei a frase interessante, e realmente ela é uma frase difícil, mas ela é verdadeira. Ele diz assim: Deus não precisa de nós para executar sua necessidade. Deus não precisa de nós. Ele falou: mas... E aí foi o que esse amigo dele, pastor, falou: não fala isso na igreja não, porque senão o pessoal para de fazer as coisas. É uma frase perigosa. É uma frase perigosa por quê? Porque se Deus não precisa de mim, então Ele que faça a obra dele aí, eu vou seguir minha vida. Segundo ponto, né? Se Deus não precisa de mim, para que eu sirvo? Então a gente começa a entrar num dilema aqui, né? Numa situação complicada. Deus não precisa de nós, mas Ele chama a gente. Não entendi. Deus precisa ou não precisa? A questão é que Deus é o Criador de todas as coisas. Ele precisou de ajuda de quem para construir todo o universo? Ele chamou alguém, né? Isso é o que ele fala para Jó, né? Onde você estava quando eu estava medindo as águas, né, na palma da minha mão? Onde você estava quando eu coloquei as estrelas? Onde você estava? Para quem eu pedi conselho? Não pedi conselho para ninguém. Porque Deus, Ele é totalmente autossuficiente. Olha o que diz a Confissão de Westminster. Deus tem em si mesmo e de si mesmo toda a vida, glória, bondade e bem-aventurança. Ele é todo suficiente em si e para si, pois não precisa das criaturas que trouxe à existência. Não deriva deles glória alguma, mas somente manifesta a sua glória neles, e por elas, para elas e sobre elas. Isso é muito interessante. Quando a gente pensa na própria criação, a gente já falou disso outras vezes, né? Existia a dança eterna da Trindade. Harmonia, amor, perfeita sincronia. Deus precisava, e já vi gente falando, porque Deus estava sozinho e precisava de alguém para conversar. Não precisava. A Trindade já era perfeita comunhão, completa. Mas o amor era tão grande, e as possibilidades
criativas de Deus eram tão imensas e infinitas que o amor transborda na criação. Então a criação o que é? O transbordar do amor da Trindade. Existia tanta coisa acontecendo entre os três ali, tanto amor, tanta criatividade e beleza e perfeição, que aquilo precisava ser extrapolado na criação. Então nós somos o quê? Um extrapolar do amor divino e da criatividade divina. E aí, então, se Deus não precisava do mundo, e mesmo assim Ele cria o mundo, Ele cria o mundo por quê? Para mostrar o seu amor, Ele cria o mundo, Ele cria as pessoas e dá propósito para elas. Ele dá propósito para as coisas no mundo e Ele dá propósito para as pessoas. E nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Logo, foi nos dado propósito. E esse propósito qual que é? De ser útil? Não. Percebe que propósito e utilidade são diferentes. E esse é o ponto aqui, por isso que eu comecei lá o tema da nossa mensagem, né? Não é uma questão de utilidade, é uma questão de propósito. E eu já vi muita gente, você é útil para a glória de Deus. Não, nós não somos úteis para a glória de Deus. Nós temos um propósito para a glória de Deus. E qual que é a diferença disso? A diferença é quando a gente pensa nesses levitas que estavam lá trabalhando no templo em Casifia. Quando você se entende por útil, não importa onde você está sendo útil, importa que você seja útil. Não é? Se eles eram levitas e úteis para o serviço do templo, o que eles estavam fazendo? Servindo no templo. Ótimo, cumpri meu papel. Mas quando Deus chama essas pessoas para servir no templo, não é para ser útil no templo, é para cumprir um propósito de trazer a glória de Deus e levar a glória de Deus para as pessoas que estavam em volta do templo. Então eles tinham que entender, o propósito deles não é trabalhar no templo, mas eles têm um propósito muito maior de manifestar a glória de Deus no templo. E se eles estão só servindo no templo, eles só são úteis, mas eles não têm propósito. Então, o que eu quero compartilhar com vocês essa manhã, principalmente, né, que eu comecei falando dos chefes das famílias, comecei falando do Artus lá, por quê? Porque não é uma questão de utilidade, é uma questão de propósito, o que Deus nos dá. Deus divide com a gente, quando eu falei que nós somos imagem e semelhança, é que quando Deus cria todas as coisas, Ele não precisava criar. Deus não estava trabalhando dentro dele um senso de utilidade. Deus não estava se sentindo inútil na eternidade, falando, eu preciso me achar mais útil, então eu vou criar. Não, a criação sai por quê? Porque tem tanto amor dentro dele, tanto amor, Deus é o próprio amor, que Ele transborda isso em criação, em coisas. Ele faz coisas. Então é uma ação de fazer, de realizar, mas não porque Ele precisava se sentir útil. E quando Deus nos chama para cumprir um propósito para Ele, não é porque Ele quer que a gente se ache útil, mas que a gente entenda que nós temos um propósito, e é o propósito de replicar aquilo que Deus faz. Nosso trabalho, nosso labor dentro da obra de Deus, ela não pode ser encarada como uma questão de utilidade, mas sim de resposta àquilo que Deus mesmo faz. Quando nós entendemos que Deus nos resgatou, a morte de Jesus na cruz, e a gente adora o Senhor por causa disso, e Ele nos chama para sermos adoradores. O que é adoração? Adoração é uma resposta ao que Deus faz. Então tudo começa em Deus. Então, se Deus quisesse espalhar a mensagem dele por todo o mundo, como Ele nos comissionou a fazer, Ele não precisava de nós. Mas Ele decide dividir isso com a gente. Ele resolveu dividir com a gente a possibilidade de transmitir e de levar o reino dele onde quer que a gente vá. Pensa, quando a gente está nesse mundo como embaixador do reino de Deus. A gente falou isso lá no nosso culto da Páscoa, né? Somos embaixadores do reino de Deus aqui nessa terra. Então percebe, não é uma questão de utilidade, é uma questão de sermos embaixadores do reino, sermos a imagem de Deus aqui na terra.
sermos o templo de Deus aqui nessa terra, sermos a conexão entre céus e terra. Nós somos os responsáveis por trazer a presença divina para a terra hoje. Então não é uma questão de utilidade, é muito mais do que isso. Pensa em você andando pelas ruas daqui de São Paulo, não para ser útil, mas tendo a consciência de que enquanto estamos andando pela cidade de São Paulo, é o próprio reino de Deus tendo a possibilidade de se expandir através da nossa vida, através das nossas palavras, através de tudo que a gente faz. E aí, isso vai englobar tudo que a gente faz. Se a gente pensar em questão de utilidade, a gente vai pensar muito em fazer alguma coisa na igreja. Não, Deus não chamou a gente para fazer alguma coisa na igreja. Deus chamou a gente para fazer algo no templo, que é a igreja, no mundo. Deus não precisa de gente trabalhando aqui dentro. Deus precisa de gente trabalhando e cumprindo um propósito, expandindo o reino no mundo. Era isso que estava acontecendo lá quando ele traz as pessoas para Jerusalém. O templo precisava expandir. Sempre foi o propósito de Deus, expandir, porque ele tinha um propósito para todas as nações da terra. A preocupação não era só aquele povo em Jerusalém, é porque dali viria o Messias, que seria bênção para todas as nações da terra. Então nós precisamos ter essa percepção da vontade de Deus para nós. Deus não quer a gente sendo útil, cumprindo alguma coisa. Deus quer que a gente tenha um propósito de vida, de expandir o reino de Deus. Amém? Agora, diante disso tudo, e religando com o que eu já falei anteriormente, que a gente nunca pode tirar da nossa mente que Deus é soberano e que tudo vai acontecer de acordo com o que Ele quer. A gente querendo ou não, né? Se a gente não cumprir o nosso propósito, os propósitos de Deus vão ser alcançados da mesma maneira. Isso tira realmente essa nossa percepção de utilidade. Porque então eu não sou útil, Deus só divide o propósito dele com a gente. Então se eu não fizer nada, Deus cumpre o seu propósito. Agora pensa do privilégio que é fazer parte do ato criativo de Deus aqui nessa terra. É muito diferente. Então, a questão não é que eu quero ser útil, eu quero participar com Deus. Eu quero ver a coisa acontecer. Eu quero ver o mundo ser transformado. Eu quero ver a sociedade sendo transformada. E nós temos essa chave nas mãos, que é o reino de Deus. O Senhor nos deu. Falou, vai por todo mundo. Pregue o evangelho, expanda o meu reino. Está na mão de vocês, vai. Vai lá, vocês agora são o meu corpo. Eu quero me expandir por toda a terra. Eu quero encher essa terra, como as águas cobrem o mar. Como a gente está falando, a gente falou de Isaías, né? O manto, né, do Senhor, as vestes do Senhor, enche o templo. O que Deus quer que a gente faça? Que a gente expanda o templo. Para que as vestes do Senhor cheguem até os confins da terra. Esse é o propósito. Quando a gente entende isso, eu vou participar disso, Deus. Eu quero participar dessa expansão da tua glória por toda a terra. É muito mais do que ser útil. Mas quando a gente entende que é o Senhor que conduz todas as coisas, a gente vai ver aqui no verso 18, Esdras falando, né? E visto que a boa mão do nosso Deus estava sobre nós, né? Isso mais uma vez, a gente viu lá no capítulo 7 que isso é repetido algumas vezes, e isso é repetido de novo, e vai ser repetido mais aqui ainda no capítulo 20, depois isso vai ser repetido lá em Neemias. Por quê? Porque eles entendem que se não for Deus, nada acontece. E a gente pode tirar 3 pensamentos dessa frase aqui de Esdras: a boa mão do Senhor estava sobre nós. Primeira coisa, mesmo reconhecendo que Deus faz todas as coisas, isso não tira da gente o propósito de fazer. Certo? É o que a gente vê aqui em Esdras. Esdras falou, a mão do Senhor está sobre nós, Ele é soberano, então eu não preciso dos levitas, então não precisa fazer nada. Não, precisamos fazer alguma coisa. Mas ao mesmo tempo, então a gente tem que fazer, a gente vê isso é muito interessante, está nas entrelinhas aqui do nosso texto, lá no verso 15, e eu os reuni à margem do rio,
E ficamos ali acampados 3 dias. Então passei em revista todo o povo e vi que os levitas não estavam lá. E o que vamos fazer? Então, peraí, vamos lá enviar uma turma lá para falar com os levitas. O que a gente percebe em Esdras aqui? A gente vê um desespero de ir logo para Jerusalém? Ele vê uma ação frenética de Esdras? Não, porque ele sabia que Deus estava conduzindo as coisas. Quando nós sabemos que Deus está controlando todas as coisas, nós não precisamos entrar em ações frenéticas. Isso precisa fazer logo, porque se não fizer logo vai dar tudo. Calma. Respira. Busque a Deus. Esteja debaixo, entendendo que Ele cumpre tudo a seu tempo. Nada vai acontecer no nosso tempo, mas no tempo de Deus. Então, ao mesmo tempo em que saber que Deus está no controle e nos chamando, tira a gente da nossa comodidade, mas Deus também não quer jogar a gente num ritmo frenético de vida, que temos que trabalhar e temos que fazer e temos que... Não. O Senhor está conduzindo todas as coisas. Não é para ficar parado, mas também não é para entrar num frenesi absurdo. Fique tranquilo debaixo da boa mão do Senhor. Faça as coisas de acordo com o que Deus vai trazendo circunstancialmente para a gente. A gente não precisa entrar num desespero. Nós queremos mais pessoas aqui reunidas com a gente. Então vamos fazer, e a gente pode entrar num frenesi de querer fazer coisas e mais coisas para que mais pessoas se acheguem a gente. Não é assim. Então não precisa fazer nada? Não, também não é assim. Percebe que a gente precisa entrar num equilíbrio. A gente não é ficar parado, deixa que Deus faz. E também não é, então vamos fazer, temos que trabalhar. Também não. É entrar num equilíbrio de vida, onde nós estamos cumprindo o nosso propósito debaixo da boa mão do Senhor. E fazendo isso a gente descansa nas promessas de Deus. Esdras, a gente pode ver aqui, ele cita o Ratuz lá, mas ele não fica desesperado, não. A gente tem que botar esse cara como rei, porque Deus falou que ia ter um rei, descendente de Davi, então deve ser esse cara. A gente vê esse desespero deles em colocar um rei da linhagem de Davi no trono? Não, porque eles sabiam que quem falou que ia colocar? Deus. Então qual é a parte? Vamos levar a descendência de Davi para Jerusalém. Quem vai entronizar a descendência de Davi? Deus, no seu tempo. A gente faz aquilo que está dentro das nossas possibilidades, debaixo da boa mão do Senhor. Amém? Agora, para a gente finalizar aqui, acima de todas as coisas, então, a gente tem que pensar que está o amor. Lembrando um pouquinho lá de Coríntios, né? O nosso trabalho, ele vai ser fruto do quê? Do amor que nós temos pelo Senhor, que é uma resposta ao que Ele tem por nós, né? Então, tudo começa no transbordar do amor de Deus em nós, da Trindade, e aí, por causa da sua maravilhosa graça, nós respondemos em amor e adoração. E aí, é nos expondo dessa maneira para os propósitos que Deus coloca em nós, que Deus está, e aí eu quero voltar à minha introdução, Deus está compondo uma música nessa terra. E para Ele compor essa música, Ele precisa de notas. E quem são as notas? Eu e você. Ele está compondo uma bela melodia para ecoar por toda a terra. E Ele escolhe eu, você, Ele vai organizando essas notas de uma maneira que às vezes a gente não vai entender, né? Se a gente pudesse pensar em nota musical, na hora que o compositor coloca o dó num lugar lá, por que ele me pôs aqui? Eu não sei, não estou entendendo. Tem um sol do meu lado, eu não entendi. Mas o compositor sabe, né? Por que eu estou aqui e não no outro compasso? Por que eu estou nesse compasso e não no próximo? Porque o compositor já pensou numa bela melodia que aquele dó tem que estar naquele compasso. E é isso que Deus faz com a gente. Nós somos notas musicais na grande melodia de Deus. E aí voltando, né, pensando no que eu falei da introdução, a nota, ela é útil? Não, a nota não tem uma utilidade, ela tem um propósito. Se a gente pensar, qual nota é mais importante dentro da música, dentro de uma melodia? Existe uma nota mais importante? Não. Porque uma nota só faz sentido por causa da outra, da que vem antes e da que vem depois. Ou da que vem junto, quando a gente pensa numa harmonia, num acorde. Não existe a nota mais importante do acorde.
Existem as notas. Agora, e aí vem um insight, né? Eu comecei falando dos chefes das famílias. E quando a gente pensa em música, existe o acorde. O acorde ele é sempre formado a partir de uma fundamental. Então aquela fundamental passa a dar sentido para as notas que estão debaixo dela, que formam as escalas, os acordes. E a gente pode entender os chefes das famílias assim. Ele é mais importante que o resto das notas? Não, mas as outras notas fazem sentido, porque a partir dele é gerado um som. E eu quero pensar nessa coisa geracional. Existe uma coisa chamada série harmônica, eu não quero me estender mais aqui, mas que é legal demais, que um som produzido gera outros, automaticamente. Qualquer som produzido. Então, se a gente der uma nota no piano ali, ele vai gerar uma série de harmônicos. Ele gera harmônicos. Então, o autor, né, o que empenhou energia, ele dá uma nota. E aquela própria nota, pelos processos físicos, gera outras notas. E eu quero trazer isso para a gente finalizar dessa maneira, juntando a questão dos chefes das famílias, como pensando em todas as pessoas. Quando nós cumprimos um propósito, quando o autor, o compositor, imprime essa energia e nos toca, o que acontece? Nós soamos, e quando nós soamos, nós estamos aptos a gerar outros sons. Então, isso é a expansão do reino. O Senhor toca a gente. Vamos pensar que nós somos um dó. E ao tocar no nosso dó, ele gera outro dó, um si bemol, e vai soando. E essa música do Senhor vai ecoando por toda a terra. Amém? Era isso que eu queria dividir com vocês, que a gente seja a grande composição do Senhor ecoando por toda a terra. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Pai querido, nós meditamos a Tua palavra e nós entendemos que o Senhor tem propósito para cada um de nós, um propósito para a Tua igreja. Senhor, nós estamos aqui nesta manhã e nós queremos nos dispor para Ti. Senhor, a gente quer cumprir o nosso propósito aqui nessa terra, porque a gente quer ver a beleza do Teu reino sendo expandido e sendo executado em toda a terra. Senhor, livra a gente de ser utilitarista. Livra a gente de pensar que o Senhor nos chamou porque o Senhor tem necessidades. Não, o Senhor não tem necessidade alguma. O Senhor nos escolheu para fazer parte do Teu propósito, da Tua vida, do Teu reino. Senhor, que a gente viva os nossos dias aqui nessa terra com esse sentimento, com esse pensamento, que a gente não é útil, a gente tem um propósito, a gente tem uma missão aqui nessa terra, a gente é um representante do reino de Deus. Senhor, que nós como igreja do Senhor, aqui situada no nosso bairro, na nossa cidade, a gente não se limite a fazer certas coisas que englobam o trabalho cristão. Não, que a gente entenda que nós estamos num projeto de expansão do reino. E esse projeto de expansão do reino não tem nada a ver com os projetos de expansões dos projetos dessa terra. É um projeto de expansão de amor, de esperança, de alegria, de beleza, de bondade. Senhor, é isso que nós queremos carregar. Essa é a marca que o Teu povo carrega. Nós somos chamados para o ministério da reconciliação. O Senhor nos reconciliou contigo através da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E nós somos chamados para expandir o Teu reino com o ministério da reconciliação. Que possamos reconciliar aqueles que nos cercam, as coisas que a gente pode tocar aqui nessa terra, manifestando a beleza do Teu reino. Senhor, faz de nós essas pessoas que olham a beleza da Tua criação
e querem cumprir esse papel criativo dentro do teu reino. Que a gente não se acomode, que a gente não se perca nas tarefas úteis do nosso dia a dia e perca o nosso propósito. Que a gente também não busque reconhecimento, mas que a gente busque o conhecimento do teu reino. Nós estamos aqui nessa terra para sermos reconhecidos, mas para fazer o teu nome conhecido. Nós oramos e confiamos que o teu Santo Espírito está conduzindo todas as coisas para o louvor da tua glória. No nome santo de Jesus oramos. Amém.